Olá pessoal, sou o professor Renan Ferreira e hoje nós vamos tratar sobre a norma brasileira de contabilidade 20. Ela fala sobre custos de empréstimo. O objetivo geral dessa norma é tratar como devemos contabilizar os custos com empréstimos diretamente atribuíveis a ativos qualificáveis. Dois termos extremamente importantes. O primeiro dele, custo com empréstimo, e o segundo, ativo qualificáveis. Nós vamos tratar especificamente desses dois termos mais à frente. Em geral, toda vez que a gente tinha custo com empréstimo, juros, por exemplo, nós contabilizávamos isso como despesa e não necessariamente como ativo. A norma brasileira de contabilidade 20, ela vem trazer regras justamente para que a gente possa contabilizar esses custos como ativos. O alcance da norma, ele está específico em custo com empréstimos diretamente atribuíveis a ativos qualificáveis. Em momento algum, a norma faz menção à possibilidade de você tratar o custo real ou o custo imputado a títulos patrimoniais, inclusive de ações preferenciais. Então, isso não está no alcance da norma. Outro detalhe importante é quando a gente for falar de ativos qualificáveis mensurados a valor justo, inclusive os ativos biológicos, eles também não são tratados na norma brasileira de contabilidade 20. E olha, estoques, apesar de poder ser ativo qualificável, os estoques manufaturados, que são aqueles produzidos em grande escala, eles não podem ser considerados ativos qualificáveis, logo, eles não vão estar na norma brasileira de contabilidade 20. Duas definições extremamente importantes para a gente compreender toda a norma. O primeiro dele é custo de empréstimo. O que seria o custo de empréstimo? A norma traz que custo de empréstimo são juros, propriamente dito, e outros custos arrolados à captação de recurso referente ao ativo qualificável. Nós vamos tratar desses outros custos mais à frente. O segundo conceito, extremamente importante para a gente compreender a norma, é o que é um ativo qualificável. E a norma chama atenção falando o seguinte, ó, que é um ativo que demanda necessariamente um certo período de tempo para que ele fique pronto, seja ele para uso ou para venda. E aí vejam, a norma em momento algum ela fala qual seria esse período de tempo. Então, detalhe, fica aqui o julgamento do profissional. Se não há período de tempo específico, nós temos que usar do julgamento para identificar se esse ativo é ou não é um ativo qualificável. O que inclui dentro desses custos com empréstimo que nós tratamos no slide anterior? Bom, são todos os custos com empréstimos das taxas efetivas de juros, inclusive os descritos lá na NBCTG 08 e 48, os encargos e juros financeiros tratados de arrendamentos mercantis também pode ser considerado como custo de empréstimo, e quaisquer variações cambiais decorrentes de empréstimo em moeda estrangeira, é um outro tipo também de custo com empréstimo. A norma também traz exemplos de ativos qualificáveis. Detalhes, são apenas exemplos. Podem existir outros tipos de ativos qualificáveis que não são esses. O primeiro que ela demonstra é o estoque. Estoque eu chamo a atenção aqui, exceto aqueles manufaturados. Planta de manufatura também pode ser um exemplo de ativo qualificável. Usina de geração de energia, outro exemplo de ativo qualificável. Ativo intangível, propriedade para investimento e plantas portadoras. Esses são exemplos de ativos qualificáveis que a própria norma demonstra para nós. Já falamos sobre custo de empréstimo, falamos sobre ativo qualificável, falta a gente falar sobre como reconhecer esse custo com empréstimo. A norma ela é clara quando ela fala que nós devemos capitalizar os custos com empréstimos, e aí, ó, atenção, são aqueles diretamente atribuídos ao ativo qualificável, contabilizar isso como ativo. Toda vez que nós incorremos em custos com empréstimos diretamente atribuíveis ao ativo qualificável, eu devo contabilizar isso como ativo e não como despesa, como a gente faz normalmente. Um detalhe é que todos aqueles outros custos que não são tratados na norma, eles devem continuar sendo reconhecidos como despesa normalmente. Outro detalhe importante é que se nós estamos falando de contabilização de custo com empréstimo como ativo, esse custo, ele necessariamente ele tem que ter possibilidade de gerar benefício econômico futuro. Isso cai lá no conceito de ativo.
Se ele não cair no conceito de ativo, ele não pode ser considerado como custo de empréstimo da norma brasileira de contabilidade 20, ou seja, ele não vai ser contabilizado como ativo. E quais custos com empréstimos eles podem ser elegíveis à capitalização? A norma dá uma dica importante. Se eu tenho um determinado custo com empréstimo e eu necessariamente preciso, existiria ele somente se eu tenho o ativo qualificável, esse custo com empréstimo é um forte candidato a ser tratado pela norma brasileira de contabilidade 20. Agora, se eu tenho um determinado recurso captado que vai me gerar custo e ele vai existir, independente de existir o ativo qualificável, esse é um forte candidato para não ser tratado com a norma brasileira de contabilidade 20. Bom, podemos encontrar dificuldades também em identificar o custo diretamente atribuível ao ativo qualificado. A primeira dificuldade que a gente pode encontrar é identificar a relação direta entre o custo com o empréstimo e o ativo qualificado. Pode ser simples falar, mas na prática pode ser que seja extremamente complexo. Uma segunda dificuldade que a gente pode encontrar é a gente atribuir essa relação diretamente tratando de grupos econômicos, onde tem uma entidade coordenadora em que ela capta todos os recursos e você tem diversos ativos qualificáveis em cada subsidiária. Pode ser difícil da gente alocar essa relação diretamente. Um último detalhe que a norma traz é o seguinte: se a gente tem uma gama de empréstimos captados e a gente tem diversos ativos qualificáveis, pode ser que seja também complexo da gente identificar a relação direta entre um e outro. Agora, pense no seguinte, nós temos aqueles empréstimos que, a princípio, eles não são captados para ativos qualificáveis, empréstimos quaisquer. E aí, em determinado momento, nós decidimos utilizar determinado recurso para a construção, por exemplo, de um ativo qualificável. Isso pode ser feito? Sim, normalmente. E a norma, então, trata de como nós devemos proceder. Primeiro, eu tenho que determinar o montante do empréstimo atrelado a esse ativo qualificável. E o segundo passo, nós estamos falando de vários tipos de empréstimos, nós devemos encontrar uma taxa média ponderada entre os empréstimos vigentes. E o detalhe é que você tem que excluir possíveis empréstimos existentes que já tenham sido relacionados diretamente com o ativo qualificado. Chama atenção de novo quando nós estamos falando sobre entidades sobre controle comum, como controladoras, subsidiárias em geral. Pode ser que essa determinação de taxa efetiva e do custo do empréstimo diretamente atribuível não seja tão simples. Nós estamos falando de capitalização de custo como ativo, e aí nós podemos incorrer lá no CPC 01, que é redução ao ativo recuperável, e a própria norma brasileira de contabilidade 20 alerta para isso. Cuidado, porque nós estamos falando de capitalização como ativo. Isso aumenta o valor de ativo e isso eu posso incorrer em valor contábil superior ao valor recuperável. Se isso existe, isso vai acarretar em perda. E toda vez que o valor contábil está superior ao valor recuperável, eu tenho que necessariamente registrar a perda. Quando que eu devo iniciar a capitalização dos custos do empréstimo? Eu tenho que obrigatoriamente seguir 3 passos cumulativamente. O primeiro dele é incorrer em gastos com ativos. Se não incorro com o gasto do ativo, não tenho que falar de capitalização do custo do empréstimo. O segundo dele, incorrer em custo com o empréstimo, se não existe o propriamente dito o empréstimo, não tenho que falar de capitalização. E o terceiro, iniciar as atividades que são necessárias ao preparo do ativo. Se eu não inicio as atividades, não tem como eu falar de início de capitalização dos custos com empréstimos. Importante também é definir quando que inicia essas atividades. A norma fala que não é somente quando a gente começa a construir o ativo. O início das atividades necessárias pode ser simplesmente com o início de trabalhos técnicos e administrativos. Se isso ocorre, eu já posso iniciar a capitalização como ativo do custo do empréstimo. E quando que eu devo suspender a capitalização, ou seja, suspender o registro contábil como ativo? Em geral, eu devo fazer isso sempre que eu paro de produzir ou construir o ativo.
E detalhe que nós não estamos tratando de cessação, de você parar para sempre, é apenas uma suspensão. E vejam, a norma traz aí para a gente duas possibilidades que eu não preciso suspender. A primeira dela é se nós, apesar de pararmos a produção, eu continuo tendo execução de trabalhos técnicos. Se isso existir, eu não preciso parar a suspensão da capitalização como ativo. E o segundo ponto é se eu tenho um atraso temporário, normalmente ocorre, eu também não preciso parar a suspensão, parar de capitalizar o ativo. A cessação ela vai ocorrer toda vez que o ativo ele estiver pronto para o uso. Então, ou seja, você construiu, chegou, a produção está pronto, ele tem que separar da cessação da capitalização do custo com o empréstimo, independente se o custo com o empréstimo continuar existindo, hein? E se nós estivermos falando de um determinado empreendimento, shoppings, por exemplo, que são construídos em partes, são divididos, e eu consigo construir, deixar pronto partes e consigo utilizar essa determinada parte. Se isso ocorre, o custo com a capitalização ele deve ser cessado apenas da parte e não do ativo total. O contrário disso ocorre quando nós estamos falando de custo com capitalização referente a plantas industriais. Pensem no seguinte: se nós temos uma determinada planta industrial em que, apesar dela ser construída em partes, eu não consigo utilizar porque ela é uma linha de montagem, por exemplo, apesar de concluir partes, eu não devo parar a capitalização de um todo, porque eu não consigo utilizar, ainda não está pronto para uso. Por fim, nós temos que falar de divulgação. A norma pede, no mínimo, 2 itens que sejam divulgados. O primeiro deles é o total de custos de empréstimo capitalizado durante determinado período. Então, aquele montante que você utilizou para reconhecer como ativo, ele deve ser demonstrado como total de custos capitalizado como empréstimo. E o segundo ponto que ela traz, que você deve demonstrar também, é a taxa que você utilizou de capitalização do empréstimo. Chama a atenção aqui, se for possível, que você faça isso de forma detalhada, para ficar bem claro que o ativo qualificável X usou tal recurso com tal taxa. Se você não conseguir separar, então você pode fazer de forma em conjunto. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por tudo. Sigam no Instagram, meu e-mail está aí. Qualquer dúvida, à disposição.